Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira temporada do programa Entre Quadras e Bibliotecas. Esse é um programa do CMC Podcasts que está sendo gravado aqui no novo estúdio da Diretoria de Comunicação da Câmara de Curitiba. Nós criamos os temas de acordo com as comissões permanentes da CMC e o Entre Quadras e Bibliotecas foi inspirado na Comissão de Educação, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. E o tema desta primeira temporada é muito importante, está bem relacionado à nossa rotina no dia a dia, que é a segurança nas escolas. E, infelizmente, 2023 ficou marcado por tragédias em nosso país, aqui em Blumenau, que é aqui do lado de Curitiba, né, em Santa Catarina, e também em outras cidades, né? Vidas foram tiradas de alunos e também de professores. E para a gente apresentar esse tema tão importante, que também marca a minha estreia no CMC Podcasts, ao meu lado eu estou com o José Lázaro, que é o meu colega jornalista aqui da Câmara. Olá, P. Olá, capitão. Hoje a gente vai tentar apresentar os dados e situar vocês nesse debate sobre segurança nas escolas. Então, como o Zé bem introduziu já, né, Zé? A gente também tem a presença bem especial neste primeiro programa do Entre Quadras e Bibliotecas, que é do capitão da Polícia Militar, né? O capitão David, que representa o Batalhão da Polícia Escolar Comunitária, o BPEC. Obrigada, capitão, pela sua presença. Olá, obrigado. Bom, para começar a conversa, eu vou pedir para o pessoal rodar um VT para nós, né? E na narração, esse texto resume um pouco sobre o que a gente vai debater aqui nos próximos 3 programas. Roda o VT, por favor. O ano letivo de 2023 no Brasil registrou um triste e preocupante recorde. Foi o ano com o maior número de ataques e invasões escolares registradas no país. Casos violentos ocorreram de norte a sul, com grande repercussão popular. De acordo com o Instituto Sou da Paz, 1 em cada 3 ataques a escolas no país aconteceu em 2023. Até novembro desse ano foram registrados ao menos 10 casos. Entre esses casos, um aluno esfaqueou uma professora de 71 anos na cidade de São Paulo. Em Blumenau, um jovem de 25 anos invadiu uma creche e tirou a vida de crianças com uma machadinha. No interior do Paraná, na cidade de Cambé, um ex-aluno de 21 anos entrou no Colégio Estadual Helena Collodi. Armado, tirou a vida de 2 estudantes. Diante de tais tragédias, toda a sociedade se mobilizou para garantir mais segurança nas escolas. Em Curitiba, a Câmara Municipal fez o seu papel para propor ações nos estabelecimentos de ensino da capital. Foram convocadas audiências com a secretária municipal da Educação e o secretário municipal da Defesa Social. Vereadores visitaram escolas municipais e apresentaram propostas de segurança, como instalação de detector de metais, ter a presença de policiais ou guardas nas entradas das escolas, realizar treinamento de segurança para professores e funcionários escolares. O objetivo de todo o esforço parlamentar foi um só: garantir um ano letivo mais tranquilo daqui para frente. Bom, nós estamos gravando esse episódio em novembro de 2023, ele está sendo exibido agora em fevereiro, e apesar de ainda termos dezembro pela frente, 2023 já ficou marcado, né, com o ano com o maior número de ataques nas escolas, né, capitão? Ao todo, 10 episódios violentos aconteceram em diversas cidades do Brasil. Só no ano passado foi 1/3 de tudo que a gente tinha registrado até aqui. Então mostra como foi um ano que faz a gente pensar bastante nessa questão. A gente estava acostumado a pensar nela como coisa que acontece fora daqui, nos Estados Unidos. Parece que nesse ano essa questão chegou para a gente aqui no Brasil. Capitão, como que é o seu trabalho lá na Polícia Escolar Comunitária? Assim que fala, explica para a gente em linhas gerais, por favor. Olá, se chama Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária. Perfeito. O foco principal de trabalho do batalhão é a prevenção, para que situações como essas não ocorram, né? O nosso batalhão ele tem área de atuação estadual,
é bem amplo o batalhão, e o foco principal é a prevenção. Nós temos 3 programas que nós trabalhamos ali, preventivos. Um deles é o Patrulha Escolar Comunitária, que é desenvolvido nas escolas, em todas as escolas, mas o foco principal são nas escolas estaduais. Nós temos o PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que o foco é o trabalho preventivo diretamente na sala de aula pelo policial militar capacitado como educador social do PROERD, que atua nos colégios municipais e particulares. E nós temos também o programa Projeto Escola Segura, que é a presença do policial fazendo a segurança na escola. São policiais que são aposentados, que foram, digamos assim, reconvocados e estão prestando serviços voluntariamente nessas escolas. Bom, Diga, Pé. eu ia falar só um pouquinho. Recuperando a situação de Blumenau especificamente, que acho que foi uma das que mais impactou, né? Porque por se tratar de um ataque a uma creche, né? Eram crianças aí na faixa de 2 a 5 anos de idade, né? E particularmente me impactou muito porque eu tenho uma filha nessa faixa etária. Minha filha agora, nessa época que a gente está gravando, ela está com 4 anos e meio. Então, isso para mim pega bastante, né? A gente queria saber um pouquinho, capitão, sobre como que a Polícia Militar ela atua diante de situações como essa, por exemplo, né? Em que uma pessoa invadiu a escola, ela pulou o muro da escola e atacou as crianças. Como que é a atuação? Assim, houve alguma mudança de lá para cá na forma como vocês podem reagir diante de uma situação como essa? Houve. Na realidade, antes desse ataque acontecer, o olhar preventivo do batalhão já havia traçado essas possibilidades e nós já havíamos iniciado um trabalho específico sobre agressor ativo nas escolas. Nós fizemos um curso em parceria com a Secretaria de Educação. A Polícia Militar realizou um curso de 30 horas aula. É um curso de segurança escolar, em que ele tem 11 módulos e é voltado para a comunidade escolar, para funcionários, para alunos, para professores, pais, quem tiver acesso ali à comunidade escolar, realizarem esse curso. Esse curso ele foi desenvolvido, ele encontra-se na plataforma da Escola de Gestão, e antes desse ataque de Blumenau, antes do ataque de São Paulo ter acontecido, que seria essa nova onda, infelizmente, de ataques, nós já tínhamos instituído o curso, e um dos módulos do curso é o comportamento preventivo para enfrentamento de situações de agressor ativo. E dentro desse viés, nós fizemos um exercício simulado numa das escolas de Curitiba, lá no Bacaxeri. Nós fizemos um exercício como se estivesse acontecendo uma situação de agressor ativo, ambiente controlado, daquela forma, e nós desenvolvemos essas ações preventivas para que a gente pudesse ver na prática como que aconteceria, e nós fizemos uma gravação de um vídeo que traz essas orientações para que esse vídeo gravado ali na escola fizesse parte desse curso online de segurança escolar. Então, nós fizemos essa gravação e o objetivo era disseminar em a maior quantidade de escolas possíveis, para que todos pudessem, através do vídeo, ter uma ideia melhor de como se comportar. E esse vídeo foi gravado, salvo engano, 4 ou 5 dias, esse simulado foi feito antes de acontecer o primeiro ataque, que foi lá em São Paulo. Uhum. Aí depois já teve na sequência o outro, e nós já estávamos com o trabalho em andamento, e graças aos conceitos desse vídeo e as capacitações que foram feitas, tanto online quanto presencialmente, é que nós podemos dizer que aquele caso de Cambé, em que infelizmente faleceram 2 adolescentes, né, ele não foi pior, porque as medidas ali de prevenção foram adotadas naquele colégio. Não se conseguiu evitar o máximo as mortes, mas a gente conseguiu minimizar, digamos assim, as consequências. E isso foi bem observado nessa questão. O senhor estava falando para a gente antes de começar o vídeo que tem 2 filhos que vão para a escola, né? Porque naquela ameaça no passado, dia 20 de abril, se eu não me engano, quando vários pais deixaram de enviar os filhos para a escola, o senhor mandou os seus filhos para a escola. E eu perguntei, brincando, se o senhor confiava na polícia. Então, eu quero só repetir a pergunta. O senhor hoje confia no aparato de segurança que a PM
abre para as escolas estão seguras? Sim, estão seguras. O que acontece, que nós observamos, é que o pânico ele traz outras situações de insegurança. Várias situações de alunos por denúncias infundadas, por trotes, por situações ilegítimas, saírem correndo das escolas, apavorados, com medo de uma situação que não existe. Então, nós também averiguamos várias denúncias e as providências contra quem fez a denúncia infundada, ela foi tomada e o trote nessas questões, infelizmente, ele aumenta e ele só atrapalha. E é esse tipo de situação que gera pânico. A gente tem a questão do trote, que é por telefone, mas hoje em dia, e até não estava na nossa programação essa pergunta aqui, existe uma coisa que alastra muito mais rápido do que um trote que é feito para a Polícia Militar, que é a chamada fake news, né? Fake news. Na época em que estourou o caso, né, em que estava todo mundo preocupado com Blumenau, São Paulo, aconteceu aqui em Curitiba e até repercutiu na Câmara uma fake news, que foram mensagens que estavam circulando pelo WhatsApp. Isso traz pânico para as pessoas, né? E como agir nessa situação? Quando você recebe uma mensagem que você está vendo que está todo mundo recebendo, todo mundo compartilhando sobre uma potencial situação numa escola, por exemplo. Alguém já está avisando, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Como agir nessa situação? Assim? Trazer conhecimento da autoridade policial. Todas as denúncias que vieram, elas foram verificadas. Porque nós não podemos descartar uma denúncia, essa talvez não seja. Nós temos que comprovar que realmente ela é uma fake news. Então, nós fomos em todos os locais que tiveram denúncias, verificamos, e aquelas que foram fake news, nós, junto com a Delegacia de Crimes Cibernéticos lá, foram todos investigados e aqueles que foram identificados foram responsabilizados. Esses estudos acontecem, então, capitão. A PM tem uma conversa entre várias instâncias para ter os relatórios de inteligência, estudos estatísticos. A gente acaba não vendo, eu acho, porque a gente só acompanha a crise, né? Sim. A gente só acompanha ataque. Mas entre os ataques tem muito esforço de inteligência. Então, é isso que o senhor está colocando para a gente. Tem. Antes de acontecerem, as notícias elas são verificadas tanto pelo setor de inteligência nosso, mas também tem essas delegacias especializadas. A Polícia Civil faz o trabalho deles também nessa área. Uhum. Agora, capitão, eu queria que você explicasse um pouquinho, já que vocês estudam bastante esse tipo de situação, né? Qual que é a razão, o que está acontecendo hoje para a gente ter tantos ataques recentemente? Por que tem aumentado o número? O que leva uma pessoa a ir numa escola e tirar a vida de 2 adolescentes, como foi no caso de Cambé? Ou de ir naquela creche e tirar a vida daquelas crianças que, tipo, são crianças. O que elas estão fazendo ali, né? Elas estão começando a vida ainda. Não tem nenhum tipo de... Na minha cabeça, não tem lógica você entrar numa escola para tirar a vida de uma criança, né? Então, o que tem levado isso? Tem algum estudo, alguma pesquisa que pode responder esse tipo de situação? Na realidade, o que nós observamos é que teve um fato que aconteceu internacional, que a partir desse fato surgiram diversas situações que foram se avolumando, que foi a situação lá de Columbine, nos Estados Unidos, em 1999, em que 15 pessoas perderam a vida. 13 adolescentes, se não me engano, e mais os 2 que fizeram o atentado, que cometeram suicídio. A partir dessa questão, isso foi se avolumando internacionalmente e como aconteceu lá, isso, de certa forma, inspirou negativamente outras pessoas, trouxe a ideia para que eles pudessem, talvez, implementar isso aqui. E a grande maioria dos casos que nós observamos é problema de ordem de relacionamento e ordem psicológica. A questão ali do bullying, ela é muito trabalhada nessa questão, né? Então, a grande maioria dos casos em que as pessoas dizem que o fator motivador para fazer essa atrocidade aí é a questão do bullying. E são ex-alunos, são pessoas que de certa forma, com exceção do caso de Blumenau, nos outros casos a gente observa
que essas pessoas tinham uma relação com a comunidade escolar em que eles atacaram, seja um vínculo empregatício, seja ex-aluno, alguma relação com a escola eles tinham. Então, e a gente observa esse fato em comum em várias situações, né? Mas a causa em si, eu acredito que ela é muito mais ampla do que essa. Esse fato foi o desencadeador e foi intensificando a partir desse fato, mas os jogos violentos, a questão das redes sociais, a questão de livros que foram escritos a respeito, a própria Deep Web, que tem ali, incentiva práticas criminosas, essas questões todas em conjunto, eu acredito que foram sendo trabalhadas e chegamos nessa situação em que nós estamos. Tá bom. Enquanto a PM tinha as suas ações para combater a violência, a Câmara também estava se movendo para tentar fazer o que ela pode dentro dos limites que os vereadores aqui têm. A gente vai passar agora rapidinho por isso, as coisas que a Câmara fez, depois a gente pode comentar elas com o senhor para ver o que o senhor acha que está certo, está errado, onde dá para arrumar ou melhorar. Isso. Quer começar, Pê? Começo. Então, assim, a Câmara, ela implantou, né, uma frente parlamentar do retorno seguro às aulas. Essa frente ela foi encerrada após acompanhar a volta dos alunos para as aulas presenciais, bem ali no finzinho já, né, da pandemia, né? Mas aí ela foi recriada. Os mesmos vereadores que fizeram parte dessa frente do retorno seguro às aulas, eles voltaram, se formaram novamente em grupo para poder acompanhar a infraestrutura e a segurança das escolas municipais, né, Zé? Acho que a ideia era essa. O Curitiba tem, na rede municipal, né, 427 escolas. Esse mês. Eu gosto de chamar de creche, porque as pessoas entendem melhor. Sim, então, tem creches escolas públicas e e escolas isso. públicas. Uhum. E dessas 427, 351 já foram visitadas. Então, a Frente Parlamentar tem feito esse levantamento de, aqui tem uma brecha de segurança, tem um muro baixo, tem uma cerca cortada. Então, eles têm feito esse levantamento. Faltam só 76 agora para serem visitadas. Infraestrutura de escola, capitão, isso afeta como a segurança e a prevenção desses casos? Ela é fundamental, a infraestrutura, ela é determinante na questão de segurança. Duas situações atreladas, elas são de fundamental importância. É o controle de acesso e a infraestrutura. Por exemplo, o caso de Blumenau, fazendo análise de caso, estudo de caso, né? Ele pulou o muro. Era um muro baixo. Isso, eu ia falar um muro Podia baixo. ter um excelente controle de acesso, Sim. mas não adiantaria, porque ele não acessou pelo controle de acesso, ele foi pelo muro. Então, se nós tivéssemos uma estrutura de muro mais segura, de repente não teria acontecido, né? Ou teria sido dificultado, de certa forma. Essa questão do controle de acesso também é importante, né? Perto da minha casa tem uma escola municipal e é visível que qualquer coisa poderia estar acontecendo ali de forma insegura realmente. Os pais estão na porta da escola, criança entrando, criança saindo, pai entrando com criança, pai saindo. Então, não tem realmente uma verificação do que está acontecendo no entorno da escola, né? E a entrada e a saída com muita gente pode facilitar esse tipo de ação também, né? Com certeza. Nas nossas capacitações que foram realizadas, além dessa questão estar no curso online, que é disponível para qualquer integrante da comunidade escolar, nós fizemos capacitações presenciais para todos os diretores das escolas estaduais do Paraná. Nós fizemos nos polos das principais cidades do estado essa capacitação presencial. Então, foram diretores, foram pedagogos, foram técnicos de segurança, técnicos do núcleo, que participaram dessa questão. E essa parte de infraestrutura, ela foi plenamente debatida. Nós sabemos que as escolas, elas têm, muitas vezes, dificuldades de verba, de conseguir ali um recurso para aumentar o muro assim de forma rápida. Às vezes é um processo moroso, tem licitação, tem bastante questão que atrapalha nessa recuperação rápida. Mas o foco da nossa capacitação era conscientizar para coisas que poderiam ser feitas de pronto, mas que por, de repente, um olhar sem ser nesse critério de segurança, passou batido.
Nós observamos, por exemplo, no caso de Cambé, o que aconteceu lá? A pessoa, o ex-aluno, conhecia a escola perfeitamente. Conhecia a escola perfeitamente. Ele foi até a escola, solicitou um documento. Coisa extremamente banal comum. e corriqueira, acontece todo dia. Acontece todo dia. Que foi a mesma coisa que aconteceu num ataque, acho que não foi em 2023, foi em 2022, em São Paulo também. O aluno foi para te pegar o histórico escolar. Exatamente. Daí o que acontece? A estrutura da escola como que é? Ele tinha acesso à secretaria, mas ao mesmo tempo, para ter acesso à secretaria, ele tinha que entrar dentro da escola. E ele teria acesso ao restante das salas de aula ali. Não seria um acesso secundário, isolado, só para a secretaria. A gente está falando de que a gente vai ter que começar a repensar toda a arquitetura das escolas para criar pontos de controle de acesso. Mas às vezes são medidas pequenas. Por exemplo, é um corredor, a sala da secretaria é no início, bastava colocar uma porta no corredor ali. Várias escolas já têm isso. Já tem essa questão. A gente não consegue acessar a secretaria, não precisa entrar na escola para acessar a secretaria. Você entra naquela antessala e você consegue ali ter acesso à secretaria sem acessar o interior da escola. Então, isso chamou bastante atenção. No caso de Realengo, lá que houve, acho que morte de 12 pessoas também, era um ex-aluno que ele foi, segundo informações, bem vestido, calmo, aparentemente calmo. Ele subiu até o segundo andar da escola, se eu não me engano, e ele entrou na sala de aula. O pessoal até pensou que ele era ele seria um professor. E ele entrou calmamente na sala de aula. Quando entrou lá dentro, lá que ele começou a disparar. Então, se tivesse tido, de repente, um controle de acesso melhor, e ele não tivesse esse acesso para o restante da escola, não tivesse acontecido. Eu repito, a gente sabe que às vezes não tem funcionário para fazer esse controle, às vezes não tem a rapidez para conseguir fazer um muro, uma parede, algo nesse sentido. Mas o que é possível fazer, nós passamos para as escolas, conscientizamos, e o que a escola pôde fazer, ela fez naquele momento. E daí as outras medidas estão sendo tomadas na sequência, né? Isso é muito importante. Certo. Agora, voltando só um pouquinho sobre as ações da Câmara, né? A gente não pode deixar de falar sobre as audiências que foram feitas com a presença do secretário municipal de Defesa Social e Trânsito e também com a presença da secretária municipal de Educação, né? A Maria Silva Bacila. Eu acho que essa ideia, capitão, de você ter uma autoridade que sirva de referência para os pais, né? Que possa dizer para os pais, vocês fiquem tranquilos. O Estado fez isso também, né, na época. Fez. Chamou o governador, chamou o capitão da PM, autoridades da PM. O nosso secretário de Segurança, ele bastante atuante nessa questão. A polícia toda, na verdade não só a polícia, todos os órgãos de segurança foram maciçamente demandados e mobilizados. Imprensa bastante, conversando com vocês, imprensa bastante. E nós seguimos com essa mobilização. A polícia ela não deixou de atuar, nem de tomar as medidas preventivas. Certo. Várias sugestões saíram da Câmara aqui para a Prefeitura. A gente tem uma listinha aqui. Eu vou falar um por um e vou pedir para o senhor comentar o que o senhor acha de cada um, ver se os vereadores estão no caminho certo ou estão no caminho errado para prevenir novos casos. Presença de segurança nas escolas, Guarda Municipal, PM, isso ajuda? Isso ajuda, mas, digamos assim, só essa ação, ela não é tão eficaz. Tem que ser um conjunto de ações. É a estrutura, é a questão da presença policial, é a questão da conscientização do comportamento de segurança dos alunos. Por exemplo, o aluno vê que o portão está aberto, né? Alguém esqueceu o portão aberto. Se ele tiver uma conduta de segurança, chegar, professor, eu reparei que o portão está aberto. Qualquer pessoa pode ir lá e fechar. Qualquer estudante pode ir lá e ser, digamos assim, o proativo para... E é isso que nós temos trabalhado com os alunos, com os professores, com os diretores, que a segurança pública não é só um papel da polícia, da Guarda Municipal. A segurança pública é um dever de todos.
E se a gente, cada um fizer a sua parte, com certeza a gente vai ser mais forte para enfrentar isso que está acontecendo. Os vereadores também sugeriram a colocação de botão do pânico em todas as escolas esse mês. Pode funcionar? Os meios de acionamento, quanto maior facilidade tiver, nós acreditamos que é melhor. Contudo, nos casos em que a gente observou lá, por exemplo, não é uma crítica ao botão do pânico, jamais. Só para a gente pensar as questões amplamente. Isso aqui é um espaço aberto para debate, a gente está debatendo. O acionamento foi via fone mesmo, porque todo mundo tem um celular. Sim. Até os estudantes têm. Então, às vezes, o acionamento via celular acaba sendo até mais rápido do que a pessoa ver alguém que esteja com... Acionar um botão do pânico numa mesa especial, numa parede específica. Claro que se tiver e ele puder ser acionado, é mais um meio... É um reforço que não é trote, né? Exatamente. É mais um meio para nós acionarmos, né? Mas, digamos assim, como nós observamos, não é uma ação que vai trazer a solução. É um conjunto de ações. Então, botão do pânico, a conscientização sobre ligar para o 190 na hora da situação crítica, a conscientização dos gestores da escola, dos funcionários, sobre como acionar todas essas medidas. Catraca, o senhor acha então que está nesse bolo de coisas que podem ajudar, mas necessariamente não vão resolver o problema? Eu acredito que o detetor de metal ele traria, digamos assim, eu não sei se ele seria teria que ter um estudo para ver se ele seria tão eficaz. Porque, por exemplo, naquele caso ali de Suzano, ele já entrou atirando. Então, se tivesse detetor de metal, não ia fazer diferença. Ele ia entrar pelo detetor de metal, ia apitar e ia atirar da mesma forma. Então, eu não sei se tem que fazer um estudo para ver se realmente ele vai produzir... Um controle de acesso suficiente. Tá, entendi. E a questão das câmeras de segurança, esses equipamentos, se eles estiverem instalados nas escolas, dentro da sala de aula, isso pode ajudar a inibir uma potencial ação de agressor ativo. Eu acredito que inibir, ele acaba não inibindo. Pensando no agressor ativo, nele. Né? Por quê? Que vai fazer de qualquer jeito, né? Ele quer fazer, ele vai entrar, se tiver câmera ou não, ele vai fazer. A grande maioria dos casos, né? ele não pensa, ele pensa em suicídio. Ele está tão engajado em fazer a situação que ele faz e depois ele já está ciente de que ele vai tirar a própria vida. Então, a identificação dele, claro, facilitaria, mas para inibir, assim, nesse aspecto da iniciativa dele, eu acredito que não. Mas ele é muito importante porque ele pode facilitar a pessoa observar que tem uma pessoa estranha dentro da escola, a observar que algo não está certo, a observar uma movimentação diferente. Inclusive, na nossa cartilha, nós temos uma cartilha, eu trouxe aqui, que ela foi disponibilizada para todas as escolas, e nós colocamos essa questão do circuito interno de câmeras, que é muito importante, tanto para controle de acesso, quanto para verificação da movimentação dentro da escola, pessoas estranhas, ela é muito importante. Que precisa, então, ser visto como um investimento, né? Não uma despesa. Não é uma despesa. Bom, senhor capitão, imagina, já falou que a parte de você conscientizar os professores, diretores e as pessoas na escola é importantíssimo para reduzir esses casos, né? Uma coisa que tem se comentado muito aqui na Câmara agora é a presença de psicólogo nas escolas para acompanhar os alunos, para tentar antecipar as situações de bullying e coisas afim. Isso está no radar da PM também, desse incentivo à presença de mais psicólogos em escolas? Certamente, porque o psicólogo ele vai identificar de antemão possíveis pessoas que teriam algum problema que pudesse desencadear nisso e pode evitar. Porque as pessoas que sofrem bullying, às vezes elas não falam, elas não têm essa iniciativa e a psicologia, o trabalho do psicólogo aí seria fundamental. Dentro das aulas do ProERD,
Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, nós temos lições voltadas para o bullying. E ele é trabalhado não só o bullying, quanto a rede de ajuda. Então, ensina a criança a como relatar o bullying que ela está sofrendo e a como relatar o bullying que ela presenciou alguém sofrer. Porque, às vezes, a pessoa que sofre bullying, ela não tem a força necessária, psicológica, para ela dizer que ela está sofrendo. Sim. Mas daí a criança, ela sabe o que é e ela relata. E daí o setor pedagógico do colégio, talvez até potencializado por uma equipe de psicólogos, poderia fazer um trabalho com essa criança. E, às vezes, uma criança, como aconteceu lá em Realengo, que era vítima de bullying, essa criança que sofreu bullying não chega a praticar nunca esse tipo de coisa. Como que é a relação da PM hoje, capitão, com os outros órgãos públicos, com aqui Curitiba, a Prefeitura, com a Guarda Municipal? Como que é essa relação? Na realidade, nós temos uma relação de parceria. Nessas capacitações que nós temos, tem a presença dos órgãos de educação, tem a presença, problemas que a gente observa nas escolas, tem também a presença das equipes da Prefeitura, dos órgãos. Ali nós temos ali a Ação Integrada de Forças Urbanas, que também é feito um trabalho conjunto entre todos os órgãos, com foco voltado na segurança do cidadão. Porque, eu já falei isso aqui uma vez, a segurança pública ela tem que ser feita por todos. Só a Polícia Militar, só um determinado órgão específico não consegue. É uma ação conjunta de todos e unidos. Certinho, então. Capitão, muito obrigada pela sua contribuição aqui para o nosso primeiro episódio da temporada, né, do Entre Quadras e Bibliotecas. E eu queria dizer que o nosso diálogo ele vai continuar nos próximos episódios. A gente vai continuar falando sobre segurança nas escolas. Vamos conversar com outros especialistas em segurança pública, E, claro, nós também vamos trazer para a mesa, né, Zé, os vereadores e as vereadoras que fazem parte da Comissão de Educação. Isso tudo é verdade, Pedrita. Parabéns pela estreia aqui no Entre Quadras e Bibliotecas. Meio nervosa, mas foi, né? Obrigado, capitão, pelas informações e pelos esclarecimentos. A gente espera que gravando no final de 2023, quando for ao ar em 2024, a gente não tenha mais nenhum caso novo desses em escolas. Assim esperamos. Bom, sucesso, capitão, na condução lá, nos trabalhos no BPEC, tá? Obrigado. E eu peço para vocês que vocês sigam a gente aqui no YouTube e também no Spotify. O CMC Podcasts também está lá. Ative o sininho para não perder o debate sobre este e outros temas que nós estamos trazendo nos programas do CMC Podcasts. Um abraço. Algum último recado, capitão? Então tá, vamos lá. Na realidade, nós sempre pedimos e reforçamos que a educação ela não deve andar separada da segurança, porque a educação não existe sem segurança e a segurança não existe sem educação. Então, a educação preventiva, a presença dos órgãos unidos dentro da escola, em parceria com a escola, ela é muito importante. Então, nós sempre reforçamos isso. Agora sim, com o recado do Capitão David, a gente vai terminar por aqui. Muito obrigada e até o próximo episódio do CMC Podcasts.